O fim da lei é Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 4 está escrito: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Esse é um texto bem conhecido por muitos, bem como também utilizado por muitos para sustentar o argumento de que, na nova aliança, em Cristo Jesus, a lei de Deus chega ao seu fim. Se o apóstolo Paulo de fato está dizendo que o que antes definia o que era pecado ou não foi encerrado em Cristo, logo então, o que antes era definido como pecado já não é mais definido como pecado, porque o que definia tais coisas como pecado supostamente chegou ao fim, acabou, cessou. Uma vez que nós nos unimos a Cristo e adentramos na nova aliança. Sendo assim, por que então se preocupar com as seguintes questões que o apóstolo Paulo, ele mesmo vai citar em suas cartas, mostrando assim certa preocupação por parte dele com relação a determinadas coisas que ele vai listar em suas cartas. Por exemplo, nós podemos ver o que o apóstolo Paulo vai escrever em Romanos, capítulo 1, versículos 25, 29 e 30. E então nós veremos o apóstolo Paulo advertindo a igreja com relação a práticas que no Antigo Testamento eram consideradas pecado, condenáveis, e que ele vai, no Novo Testamento, através de suas cartas, instruir para que os irmãos, a Igreja de Cristo, viesse a não praticar de igual modo, porque ainda assim continuava sendo práticas erradas, condenáveis, ou seja, pecado. O apóstolo Paulo, ele cita a idolatria. E no Antigo Testamento, a idolatria ela é mencionada em muitos lugares. Por exemplo, em Êxodo 20, versículo 5, no Decálogo, e fora do Decálogo, em Êxodo 23, versículo 23. O apóstolo Paulo, ele adverte também quanto à injustiça. Nós encontramos menção sobre a injustiça, como que reprovando esta prática em Levítico, capítulo 19, versículos 15 e 35, e em Deuteronômio 25, versículo 16. Paulo também adverte com relação à malícia, que também vai ser mencionada pelo próprio Deus em Jeremias, capítulo 4, versículo 14. A avareza também vai ser mencionada por Paulo. E também nós encontramos menção a ela em muitos lugares no Antigo Testamento, por exemplo, em Isaías capítulo 57, versículo 17. A inveja, o que dizer da inveja? Nós encontramos um exemplo clássico em Números capítulo 16, versículos 1 em diante. E o que dizer do homicídio que o apóstolo Paulo também menciona e que nós podemos encontrar menção, por exemplo, em Números capítulo 35, versículo 31. E o que dizer da contenda, mencionada em Números capítulo 20, versículo 13, e também pelo apóstolo Paulo? Dolo. Paulo também vai mencionar essa questão. E nós encontramos menção a isto em Amós, capítulo 8, versículo 5. O apóstolo Paulo também cita a malignidade. Nós podemos encontrar menção a ela em Ezequiel, capítulo 23, versículo 27, aonde ela é reprovada. E nos dias de hoje,
continua sendo reprovada do mesmo modo. O apóstolo Paulo também vai citar a difamação, que nós podemos ver sendo mencionada no Salmo 15, versículo 3, no qual nós vemos ela sendo claramente reprovada. E nos dias de hoje, isto é, na nova aliança, ela continua sendo algo reprovado por Deus, de modo que ela não deve ser praticada por aqueles que servem a Deus e a Cristo na nova aliança. O apóstolo Paulo também vai citar a calúnia. Em Ezequiel, capítulo 22, versículo 9, nós encontramos menção a ela. Vai citar também a insolência. Nós encontramos, dependendo da tradução, menção a ela no Salmo 54, versículo 3. O apóstolo Paulo também vai mencionar a soberba, que nós podemos ver sendo mencionada em Levítico, capítulo 26, versículo 19. Ele cita também presunção, que nós podemos ver sendo mencionada em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20, como sendo algo reprovado naquela época, naquela aliança e nos dias atuais, na presente aliança. Paulo também cita a desonra aos pais, que é citado no Decálogo, em Êxodo capítulo 20, versículo 12, deixando claro que, assim como a desonra aos pais na antiga aliança era algo reprovável, era pecado, assim também, de igual modo, na nova aliança, é pecado desonrar os pais, mesmo que isto seja praticado por aqueles que estão em Cristo Jesus. Até porque o fim da lei é Cristo, não significa que isto que antes era pecado, agora não é mais. Ou seja, antes era errado desonrar aos pais. E hoje, no tempo presente, na nova aliança, em Cristo Jesus, de igual modo é errado desonrar aos pais. O apóstolo Paulo também vai citar o testemunhar falsamente. E nós podemos encontrar menção a esta prática como sendo algo reprovável por Deus, reprovado pelo Senhor, em Êxodo capítulo 20, versículo 16. De modo que isto sim era pecado na antiga aliança e continua sendo pecado na nova aliança. O apóstolo Paulo chegou a escrever em Romanos 13, versículos 9 e 10, o seguinte: pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E aí nós entramos em uma importante questão, que é como amar a Deus e ao próximo, passando por cima destas coisas citadas, que estão dentro e fora do Decálogo, por alegar que Jesus é o fim da lei, ou que agora é só amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus. Como amar a Deus e ao próximo passando por cima destas coisas, se ao observar estas coisas citadas pelo apóstolo Paulo, nós estaremos fazendo o bem. O amor não faz mal, o amor faz o bem. E praticando estas coisas, nós estaremos deixando de praticar o mal e estaremos fazendo o bem. Toda a lei pode ser resumida como fazer o bem e não praticar o mal, por amor sincero a Deus e ao próximo.
Quem ama faz o bem. Quem ama não pratica o mal. E toda a lei de Deus visa isso: fazer o bem e não praticar o mal. Tudo isto em demonstração sincera e prática de amor a Deus e ao próximo. O fim citado em Romanos 10, versículo 4, onde nós lemos: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, trata-se do cessar de querer por esforço próprio e de si mesmo obter ou alcançar aquilo que só por Deus, pela graça de Deus e através de Cristo, por meio da fé, se pode de fato alcançar, a saber, a justificação, a salvação e a aceitação divina. Ou seja, trata-se de desistir de uma prática legalista, de querer alcançar por mero esforço próprio e de si mesmo sua salvação, justificação e aceitação divina. É se render para Deus e para Cristo, desistindo de querer alcançar por si mesmo, pelos seus próprios esforços, a sua própria salvação. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo em Romanos capítulo 10, versículo 4. Afinal, ele mesmo escreve em Romanos 3, versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Logo, não existe nova aliança sem Torá, que muitos, por mero preconceito, preferem chamar de Pentateuco. Afinal, no que consiste a nova aliança segundo Deus? Jeremias capítulo 31, versículo 33. Deus vai utilizar a expressão Torá, dizendo que na nova aliança ele vai introduzir a sua Torá, as suas instruções. Toda instrução divina é Torá, porque Torá significa instrução. Toda instrução do Senhor Jesus procedeu de Deus, é Torá, é instrução. Toda instrução que Deus transmitiu para o povo dele no deserto, no Monte Sinai, e gravou em tábuas, tudo aquilo era a instrução de Deus, a Torá de Deus. E ele declara que o que ele iria fazer na nova aliança seria e é tirar a sua Torá, a sua instrução divina das pedras e introduzi-la na mente e no coração por meio do Espírito dele internalizado nos crentes que a ele servem na nova aliança. E isso já tem acontecido. O Espírito Santo de Deus já começou a gravar na mente e no coração dos crentes na nova aliança a lei de Deus. E isso vai se plenificar na era messiânica, no milênio. E eu concluo afirmando: não existe nova aliança sem Torá. Jeremias 31, 33, texto hebraico. Muito menos existe evangelho sem Torá, porque no evangelho nós encontramos Torá, porque Torá significa instrução divina. E o que nós encontramos nos evangelhos são instruções divinas provenientes da parte de Deus, transmitidas pelo Senhor Jesus. Logo, o Evangelho não substitui a Torá. Toda instrução proveniente de Deus, a Bíblia é uma só. Quem dividiu em Antigo e Novo Testamento foram os homens.
Que você entenda isto em nome de Jesus.